Olá, seja muito bem-vindo a mais um TTcast. Isso mesmo, a gente continua na AgriShow 2026, a 31ª edição da feira, e a cada ano a TT do Brasil trazendo novidades e pessoas que somam, que contribuem, que evoluem junto com a empresa e que fazem a diferença por onde estão. E hoje a gente tem a honra de receber esse grande nome, um grande parceiro, uma referência no setor, que é o Giuliano Beggio Francischini. Ele é CEO da Beggio Lorenzo Agropecuária, conselheiro da Orplano e diretor executivo da Socicana. Então tem muita história boa vindo por aí, tá aqui também o CEO da TT, e a gente vai conduzir esse papo. Vem com a gente, não saia daí. Olá, seja muito bem-vindo, Giuliano. Bom dia, Marisa. Bom dia, Guilherme. É um privilégio estar aqui neste podcast, onde a gente valoriza tanto essa marca que investe em nosso país, que tenta transformar a agricultura, e acho que tem muito assunto aqui para a gente conversar hoje, né? Inclusive com várias línguas, né, Guilherme? Mas eu vou tentar falar portunhol, é uma dificuldade para o público, mas eu queria começar, Juliano, contando uma história. Você sabe que eu sou argentino, e o ano passado eu comecei a ver um vídeo de um cara que falava bem devagar, no meio da roça, com canas bem grandonas. Eu falei, cara, e este senhor, por que está falando disso? E eu comecei a seguir esse cara. E agora, de a pouco, em fevereiro, eu fui para o Nordeste e todo mundo começou a falar de você. E era esse cara que eu, na Argentina, olhava. Ou seja, que além dos títulos que a Marisa falou de você, você é influencer também agora. Como é essa coisa? Muito bom. Guilherme, nunca foi uma pretensão ser influencer. Na verdade, eu tinha até um preconceito, porque eu olhava os conteúdos dopamínicos do Instagram, eu falava, nossa, que vergonha alheia, às vezes as dancinhas e tudo mais. Mas eu percebi uma necessidade no nosso setor. Se nós não comunicássemos, nós íamos matar a cana-de-açúcar. O setor sucroenergético, historicamente, ele tem um histórico muito sombrio do coronelismo, do trabalho escravo, da produtividade baixa, da falta de sustentabilidade. Então, eu comecei a comunicar para demonstrar que o nosso setor merece, de fato, o respeito que ele tem por direito. Eu comecei a comunicar para demonstrar que o nosso setor sucroenergético ele não é assim. Ele é sustentável, ele preserva, ele respeita. Então a comunicação foi pelo setor. Porque eu acredito que na vida, Guilherme, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. A gente tem que ter propósito também. E esse propósito de modificar o setor é que me fez caminhar nesse sentido. Uau, olha Uau. aí, que Não, não, aula, sim, meu Deus. o E a senhor gente tá é... só começando, hein? Segura aí. Mas você sabe que em muitos países esse trabalho que as usinas fazem tentam ser comunicado para fora de outra forma, tentando como ocultar algumas coisas das tarefas do dia a dia desse. Será que está um pouco ligado àquela queima que fazíamos nos canaviais antigamente e o setor, o mundo pensa que ainda estamos ligados nesse sentido e hoje é uma produção 100% verde? O Brasil, ele tem um complexo de vira-lata muito forte quando o assunto é Ah, tem que falar agronegócio. para mim vira-lata que é. Eu não entendi que é É um vira-lata. complexo de Inferioridade. Aí inferioridade. está, vira-lata. Bom, Vira-lata é é, novo para mim. vira-lata É é o aquele cachorro cão de raça não definida, Ah, que ok. fica na né? rua jogadinho, né? Exatamente, que fica abandonado de lado. Então, esse complexo de inferioridade que o Brasil tem, ele acaba ultrapassando as barreiras do produtor, ele se torna midiático. E aí os outros países, para competir com o Brasil, porque o Brasil é uma locomotiva, nós somos um terço do PIB, nós somos o principal player em exportação em açúcar, em café, em soja, o segundo lugar em carne de frango, o terceiro lugar em carne bovina. O Brasil é uma fábrica de alimentos que sustenta 1 bilhão de pessoas 3 vezes ao dia no planeta inteiro. O Brasil garante a segurança alimentar do planeta Terra. Então, para que os outros países possam competir com o Brasil, a forma que eles encontram muitas vezes é a midiática, falando mal das nossas práticas. Mas isso é uma mentira, porque as práticas brasileiras, nós temos uma das normas mais difíceis de serem cumpridas na regularização das nossas lavouras. No Brasil, eu não sei se você sabia disso, você compra 100% de uma área no nosso estado, você pode usar 80% dela. 20% é dedicada a áreas de preservação permanente. Em alguns estados, Guilherme, você pode usar 20%.
Você compra 100% de uma área, 80% é dedicada a áreas de preservação permanente, mais perto da Amazônia principalmente, e 20% você pode usar. Então o Brasil não tem incentivo de governo, não importa quem esteja lá. O Brasil não tem incentivo de absolutamente nada, ele tem que lutar com intempéries, com juros altos, com dificuldade de mercado, com crédito difícil, e ainda tem um complexo de vira-lata, né, que é um complexo de inferioridade. Então, nós temos que transformar isso. E é por isso que essa comunicação é tão importante e podcasts como esse são uma iniciativa tão rica. Bom, vai dando cada vez mais desejos de ficar aqui conversando. Faz pouco tempo a gente visitou vocês por um Cana Show itinerante. A Márcia e Rodrigo, que visitaram vocês, acabou a recorrida lá e falaram, cara, ficamos surpreendidos. Fala um pouco dessa excelência que você tem nessa produção e, se quiser, um pouco mais os negócios da família, porque que representa cada um deles dentro da família. Primeiro, eu gostaria de dizer que a surpresa foi minha, porque quando chegou a TT do Brasil lá, eu vi uma equipe engajada, focada no propósito, que em nenhum momento tentou invadir o meu espaço como cliente ou como produtor. Inclusive, teve um episódio que eu gostaria de contar aqui. Chegou naquele momento, porque nós estamos nos conhecendo. A TT do Brasil e a Beijo Lourenço está começando uma relação que eu tenho certeza que vai ser muito forte. E aí, nesse sentido, quando a gente criou esse vínculo, a Márcia, na hora de gravar o vídeo, ela falou assim para mim, Juliano, eu não sei se é justo eu participar do vídeo, porque eu ainda não coloquei as máquinas aqui na Beijo. Eu falei, é mais do que justo. Você tem produtos disruptivos, uma marca de qualidade que investe no nosso país e um clima de trabalho que eu vejo em poucas empresas. Então, a surpresa foi minha, tá? Queria parabenizá-lo, porque como CEO, isso fala muito sobre você, tá? Que bom. E aí, voltando para os negócios da família nasceram na confecção, tem 52 anos, o grupo Elite, roupas elites esportivas. Me criei com essa marca de roupa na Argentina. Nós já exportamos para a Argentina, para 27 países, na verdade. E aí ele nasceu do calção de futebol, hoje tem 1.000 colaboradores, entre diretos e indiretos, envolve um ecossistema de muitas vidas. Então, foram milhares de colaboradores em todos esses anos, é uma empresa um pouco maior. E aí, por um motivo de diversificação de negócio, na época o meu avô, imigrante italiano, que veio com 26 anos da Itália, né? Ele partiu para os imóveis, que é o segundo maior negócio da família. Então, tem várias casas, tem prédios, né, que contemplam o processo. E o terceiro braço da família, que foi uma diversificação, foi o agro. Só que o agro, que na época nasceu na pecuária, depois migrou para a citricultura e se tornou cana-de-açúcar aproximadamente 20 e poucos anos atrás. E eu peguei o processo de transição, né, para cana-de-açúcar. E aí, baseado nisso, 3% do faturamento do grupo é o agro, nós acabamos falando assim, já que a gente não tem um negócio grande, vamos transformar num grande negócio. E aí começamos a lapidar a questão de ROI. Então, como que nós fizemos isso? Fazendo o básico. Então, eu vou usar um NPK no plantio, ou eu vou usar um NPK na soqueira. Por que eu vou aplicar um 25-20 na soca? Baseado no quê? Tem que se basear numa análise. Então, análise de solo, aquilo que não é medido não é gerido. Eu vou realizar uma operação. Por que essa operação tem que ser realizada? Por que tem que ser dessa forma? Por que nessa velocidade? Então, os porquês trouxeram os comos. E hoje a gente consegue ter uma operação rentável, uma operação com ROI, com retorno e com empresas parceiras que trazem muito valor para o nosso país, químicas e agora mais essa, né, nos atrelando aí, que é para enriquecer o processo de produtividade do nosso país através da sustentabilidade. E aí nós criamos nosso slogan. Nosso slogan é: somos produtivos por sermos sustentáveis. Perfeito. A sustentabilidade, Guilhermo, Marisa, não é abraçar árvore. E não é marketing. Não é marketing, não é greenwash. Isso. A sustentabilidade é ROI, é dinheiro no bolso e é também mitigação de risco, é beneficiar o planeta por beneficiar a si próprio. Quando você entra num avião, por exemplo, a aeromoça lá, quando ela vai falar no microfone, ela não fala, coloque a sua máscara de oxigênio primeiro, em caso de despressurização, depois você coloca no outro? Isso porque se você colocar no outro, você pode desmaiar, os dois morrem. Não consegue sacudir ninguém. Então, tudo na vida, o exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única. Então, nós precisamos olhar para dentro, realizar as nossas mudanças, para aí sim replicar para o mercado.
E você já é referência, né? Inclusive premiado em várias oportunidades, Ontem, né? inclusive, anteontem, no 100 mais influentes do Fala mundo. um pouco Influentes. disso, né? Você como referência, além de aplicar, você também inspira. Eu tenho muitas referências na minha vida. Eu não me considero uma referência ainda. A gente está caminhando, eu sou muito jovem nesse processo. Mas se eu puder influenciar alguém, que seja para o bem, que seja para construir algumas características daquilo que eu já aprendi. Ele não precisa colocar a mão na tomada que eu já coloquei. Ele pode cometer erros diferentes. E nesse sentido, eu procuro compartilhar os meus tratos, as minhas formas de trabalhar com todos para que eles possam aprender. Não que a mesma fórmula se aplique a todas as áreas, mas se puder somar em algo para ele, para mim já é válido. É por isso que eu sou tão ligado no associativismo. É por isso que eu Uhum. trabalho com a Socicana, com 600 produtores, 55 mil hectares. É um tempo importante dedicado. E é voluntário, a gente não tem remuneração. É por isso que a gente se dedica também voluntariamente à Orplana, participando do Conselho Deliberativo, fazendo viagens na WABCG, que são as feiras mundiais. Tivemos na Austrália no ano passado. Esse ano estaremos na Suécia, agora em junho. Então, esses trabalhos para fortalecer a cana nacional e o agro nacional, eles enriquecem muito. E as premiações são consequências. Tudo na vida tem efeito e causa. Né? No caso, as premiações, elas não são a causa, elas são os efeitos, elas não são efeito, elas são as causas, elas são efeito. Elas são as consequências do nosso trabalho. O plantio traz uma colheita e você vai colher exatamente aquilo que você plantou. No Temos TT mais quantas horas? no, Porque não no, dá vontade de parar, né? em um dos TTcast que fizemos, acho que na segunda, na terça, fizemos um desafio dentro da TT, que é fazer uma campanha apoiando um pouco o consumo de etanol. Além das situações que hoje o mundo vive, nós temos aqui ao lado o combustível para mover Brasil e o mundo todo. O que podemos fazer para conscientizar, para mudar um pouco essa situação que hoje é tão difícil? Perfeito. Bom, é importante entender que os biocombustíveis e as misturas impactam diretamente o setor sucroenergético. Então, quando o Brasil agora aprovou o E32, isso já dá um impacto absurdo no setor, no preço, em tudo que relaciona-se à cana-de-açúcar. Imagina se os Estados Unidos aprovam o E15, então você tem oportunidades muito grandes. Hoje aqui na AgriShow você vai ver máquinas do campo movidas a etanol. Então, essas máquinas já podem fazer uma espécie de agricultura circular, onde você gera o biocombustível e retorna ao campo. Isso é maravilhoso. Além disso, a luta pelo E35, a luta para levar os biocombustíveis de forma internacional, inclusive é uma questão que eu levei para a Price, né, para a PwC, com o pitch reverso que eu participei, dando às startups a oportunidade de trazer como que a gente consegue fomentar internacionalmente o aumento da mistura dos biocombustíveis em diversos países. No marítimo, por exemplo, no aéreo, no SAF. Só para você ter uma ideia, se o aéreo se transformasse em etanol, toda a produção de cana mundial representaria 5%. Quer dizer, você não conseguiria suprir. Etanol de milho, que às vezes é visto como um competidor, a meu ver não é. Ele fortalece os biocombustíveis. Okay. Ele vem a somar. Tudo bem, do etanol de milho a gente tira o DDG, a cana ela acaba sendo um pouco mais sustentável, porque o bagaço você gera energia, mas o etanol de milho ele é mais eficiente em alguns aspectos, a cana em outros, mas eles se complementam, porque tudo isso enriquece o discurso dos biocombustíveis. A concorrência, às vezes, ela não é ruim. Às vezes ela nos enriquece. Às vezes ela fomenta o nosso mercado. Se a gente enxergar a concorrência como uma oportunidade de crescimento de um mercado que é muito maior do que isso, a gente tem chance de desenvolver o nosso negócio. Agora, se a gente enxergar a concorrente como inimigo, aí a gente está fadado a não crescer. Quanto tempo vamos ficar aqui nesse podcast? Mas eu não, gostaria muito de entrar um pouco no assunto do bisturi. Você visitou a gente, falou do bisturi, e hoje você já elaborou uma proposta com a apresentação, com tudo. Eu acho que aí a IA ajudou um pouco, porque a apresentação era impecável. Isso aí tem que agradecer a minha equipe, eu não sou habilidoso nisso. Mas como tudo que você faz, né? É uma coisa incrível, impecável. Quem enxerga com respeito à situação que tem hoje o setor e essa invenção tão simples
que o Dr. Edilson Maia, que estamos vendo aqui ao lado do bisturi, ele trouxe para a gente. Como você vê essa tecnologia, o que você pensa e que poderíamos fazer em função desses análises que você está planteando hoje? Perfeito. Para mim é uma grande honra a gente iniciar esse projeto. Eu acredito que o bisturi é uma prática aplicável. Ela é instantânea, ela pode começar agora. Ela não precisa mais de depuração, de desenvolvimento. O bisturi ele é muito interessante porque ele trata dos maiores gargalos da cana-de-açúcar, que é a longevidade. Se você conseguir dar 2, 3, 4 cortes a mais, a diluição do seu custo é muito grande, a sustentabilidade é muito grande, o balanço de carbono é muito grande, o balanço regenerativo, porque o bisturi ele vai trabalhar 35, 40 centímetros de profundidade, com opção de corrigir o solo, com opção de melhorar a microbiota através dos bioinsumos, com opção de levar os nutrientes numa profundidade que as raízes são capazes de absorver. Então, tudo isso é muito rico. Eu vejo, primeiro que o Dr. Maia merece os parabéns. Ele é o pai alagoano do meu primo, né, Guilherme. Ele tem muito respeito pelo Dr. Maia. Ele é um inventor, uma pessoa extraordinária. E o bisturi, eu acho que ele vem para somar. Mas eu acho que ele é a ponta do iceberg, né? Vai vir muita coisa boa por aí. Não tenho campo, mas gostaria já de ter um bisturi com o que o senhor fala. E com respeito ao trabalho que poderíamos fazer acima dele para entender um pouco mais os benefícios deles, vocês que pensam? Perfeito. Eu acho que a gente pode mensurar, né, qual que é o balanço de carbono de agricultura regenerativa realizando um verdadeiro raio-x do solo, né, no início desse processo e depois mensurando esse mesmo raio-x no final do processo, realizando análises no meio, né, durante o crescimento e comparando. Tudo na vida a gente tem que comparar para ver a eficiência, né? Baseado em normas estabelecidas, usando empresas sérias como parceiras, numa vitrine gigante, né? Vamos fazer juntos? Mas com certeza. Uau, Pra mim é uma nasce honra. uma parceria aqui. Bom, perfeito. Mais uma, né? E o que você diria, assim, de algumas práticas que você possa trazer para as pessoas que talvez não tenham todo o conhecimento da sua propriedade, não tiveram como ir lá, ver tudo que você aplica, né? Como você disse, é um setor que é sustentável, sim. Dá para a gente trazer algumas, né, ideias para as pessoas que estão acompanhando de uma forma prática, pelo menos um pouquinho do que você aplica com tanta excelência. Primeiro que o maior patrimônio do produtor é o solo. Se ele não cuidar do solo, ele não está cuidando do seu maior patrimônio. E aí as máquinas e equipamentos, elas entram de uma forma muito importante nesse processo. Porque as máquinas, elas são a parte mais difícil, é a quebra da barreira física do solo. Então, trabalhar com máquinas e equipamentos adequados faz toda a diferença. Além disso, quando nós olhamos em custo de operação, os insumos, quando a gente fala em, por exemplo, biológicos, fertilizantes, até os adubos mesmo granulados, eles representam 27% de uma operação. 45% da operação está na operação, máquinas e equipamentos. Então, olha a importância de eu ter assertividade, acuracidade, rendimento, mas ao mesmo tempo sem prejudicar a rentabilidade. Então, as soluções que eu vi aqui hoje no seu stand, eu fiquei maravilhado. Eu percebi que tem uma plantadora que acompanha o declive, que não escorrega na linha. Eu percebi que você tem equipamentos de alta qualidade com uma empresa que está disposta a pertencer ao mercado brasileiro, a investir no nosso país. Aliás, como brasileiro, eu agradeço por isso. A gente tem uma rivalidade no futebol, né? Argentina e o Brasil, mas não é rivalidade. O campeão mundial sou eu hoje. Superioridade. Superioridade. Não, de fato. Que pode ser invertido, hein? Fato, nos aguarde. No momento não tem como, né? No momento tá muito... A gente tem que reconhecer. Agora, a gente não pode levar isso para os negócios, tá? Nós somos hermanos, de fato, né? E a Argentina e o Brasil não tem só uma proximidade regional, territorial, ela tem uma proximidade cultural. Sim. Eu gostaria de adicionar nesse ponto que hoje, para nós, é um grande orgulho ter não só a empresa gerando inovação dentro do Brasil, e rentabilidade para o produtor, sino também gerando divisas, porque a maior parte das exportações que nossa empresa faz hoje são feitas no Brasil. É Made in Brasil, saindo para 50 países do mundo. Ah, que legal. Isso é muito importante. Então, logisticamente, você não tem interrupção nenhuma. Não. Perfeito. E aí, quando eu falo nisso, o mercado ele é algo a ser construído
com parcerias a quatro mãos e sempre olhando para as inovações. E o que eu vejo num ponto forte da TT, além da equipe comercial, são as inovações. Né? O que eu trago de solução para as dores do mercado? O setor sucroenergético ele tem muitas coisas a serem superadas. Porque um dos maiores ceifadores de produtividade está no pisoteio, por exemplo. Uma lavoura pisoteada é uma lavoura onde as raízes não conseguem ultrapassar a barreira física. O sistema radicular fica restrito num lugar onde ele não consegue se desenvolver. Então, olha quantas oportunidades que nós temos daqui para frente, Guilherme. Gente, eu tô encantada aqui. Nós estamos assim, esse podcast tá recebendo pessoas que estão dando aulas, né, de como ser empresário, como ser humano, né? Como contribuir para fazer a diferença. E você é um moço jovem, é admirável, né? Ver essa geração assim tão engajada, né? E com propósito mesmo. Acho que é só isso. O que que move um jovem assim a ter um conhecimento tão vasto e a fazer tanta diferença? Quero pleitear aqui, aliás, plagiar uma frase do meu pai, que quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Uau! Então esse é o meu planejamento de vida. Né? Eu acredito que não é mais por uma questão financeira, nós atingimos pontos financeiros interessantes, mas é por uma questão de propósito. Eu acho que não é só dinheiro. Porque o dinheiro, ele é importante, é lógico, as margens são importantes, mas ele é restrito, ele é limitado, a gente não leva na nossa bagagem. Tem muitas coisas mais importantes, e isso que me move, é isso que me faz acordar todos os dias, trabalhar tanto por um setor e por um futuro de um planeta melhor, até para que haja um planeta para as futuras gerações. Então, se a gente não trabalhar a regeneração da agricultura, eu quero colocar dados aqui, tá? Por favor. Estudos de Harvard indicam que se continuar desta forma o processo de carbonização, em 2100, tá perto, hein? Nós teremos 3 bilhões de refugiados climáticos no planeta. Do Equador para baixo e para cima, ali numa faixa grande, as temperaturas chegarão a 44 graus, as umidades serão tão terríveis que não será apto a vida humana naquelas fases. As pessoas terão que ir para os polos, terão que ir mais para o norte, mais para o sul. Obviamente que muita coisa tem sido feita, a COP30 está aí, nós temos normas, nós temos oportunidade, mas olha para você ver como é drástico a questão climática no mundo. Que se não houver um movimento, realmente é preocupante, E assim, né? talvez eu não sei se eu chego em 2100, mas o meu filho chega, eu tenho um filho de 1 ano e meio. Então, olha que interessante, como a gente tem que olhar com uma holística um pouco mais macro as questões. Quando você veste o crachá de CEO de uma companhia desta envergadura, Guilherme, quando eu visto um crachá de CEO de uma empresa menor, né, que é a Bege Lourenço Agropecuária, nós temos uma responsabilidade muito grande. Muito grande. O que nós vamos deixar para as futuras gerações? Não é sobre dinheiro, porque a gente não vai ser o mais rico do cemitério, né? O que adiantaria, o que né? nós vamos deixar para as próximas gerações? Juliano, você motiva, você emociona, você faz sentir coisas diferentes. Vejo a Marisa com os olhos brilhar. De novo, né? Quero agradecer muito, abrir as portas da TT de Brasil, da Argentina, dos escritórios do resto do mundo onde nós participamos. E eu acho que as melhores coisas que acontecem nessa posição que hoje nós temos é ter estas oportunidades de misturar essas vidas e caminhar juntos. Muito prazer. Com certeza, tenho certeza que juntos a gente vai conseguir ser mais fortes e consolidar um futuro muito próspero, não só para o nosso setor, mas para todo o agronegócio. Uma cadeia que movimenta o planeta. E eu queria também parabenizar o trabalho da Marisa, de comunicadora, porque no final da história, muitas vezes, a forma com que nós comunicamos faz toda a diferença para o futuro do planeta também. Porque as gerações são influenciadas através da comunicação. As pessoas se identificam e se motivam pela comunicação. Então é um trabalho muito importante, muito relevante. Continue fazendo com essa maestria, tá? Muito obrigada. Você fecha, se pode. Obrigada.
Bom, É, é um prazer poder, assim, até aqui com o nosso podcast, levar um pouco do seu conhecimento, e eu tenho certeza que isso aqui não tem fronteira, né? Essa informação, esse bate-papo pode chegar nos 4 cantos do mundo, a gente não sabe, Sim, mas é muito bom contribuir de alguma forma para realmente dar vazão e dar visibilidade para essas práticas que são realmente muito valiosas para a agricultura, para o Brasil, para o mundo. O seu legado é muito importante, da TT também. Então, um prazer estar aqui com vocês. prazer é meu. Vou até convidar, se você puder, passar o Instagram para quem queira conhecer melhor o trabalho da empresa, o seu. Enfim, fique à vontade também. Meu nome é Juliano Bejo Francisquini, eu deixar nem aqui sei escrito. como que tá na tarjetinha, mas aqueles que quiserem, porque eu Onde te gravo bastante encontrar? vídeo, tá? Tá Isso. no LinkedIn, eu tô no tenho Instagram, aqui. tô no... Pronto, a gente vai colocar na tarde aqui. E é isso, gente. É só o começo, né? Dessa virada que a gente espera em sustentabilidade e em respeito ao planeta e propósito acima de tudo. Hoje é um dia muito importante. Começa uma parceria que eu tenho certeza que tem o potencial de mudar um pouco do planeta, sim. Por que não? E a gente vai Obrigado. mostrar aqui. Tchau, gente. Muito Até obrigado. a Até próxima. mais. Muito Tchau, tchau. obrigada.